hello everyone. How are you doing? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança do Componente de Língua Inglesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos lá. É a aula de número 9. Objeto de conhecimento, ressignificação das diversas práticas de linguagem e suas semioses vinculadas nas mídias. E o detalhamento, estudo e interpretação de textos legais que regem as relações internacionais. Análise de textos e discursos literários em língua inglesa. E aí, estão prontos para a aula de hoje? Vamos lá! Então vamos iniciar a nossa aula trazendo aqui este tópico que está acima de mim, Legal Texts and Literary Speeches, ou seja, textos legais e também textos literários, ok? Não sei se vocês conhecem essa famosa frase que está aqui do meu lado, to be or not to be. Conhecem? Essa frase é de William Shakespeare. É isso mesmo, quando ele falou ser ou não ser, na sua obra chamada Hamlet, ok? Então, para iniciarmos os nossos legal texts, que são os textos legais e os textos literários, eu trago para vocês este texto, olha só. Esse texto, ele fala aí, ó, First Amendment. Vocês podem observar que é um texto antigo, ok? É a primeira emenda, ela está falando aí dos direitos humanos, ok? Está falando do que nós podemos, nós não podemos. Ao analisarmos este texto, ele mostra palavras arcaicas, palavras que hoje em dia nós não utilizamos mais, ok? Por exemplo, aqui, ó, thereof, abiding, são palavras que a gente já não utiliza mais redress, são palavras antigas. Essa é a primeira emenda que fala sobre os direitos do ser humano. Nós não vamos entrar a fundo neste texto apenas para mostrar para vocês que estes textos, eles são arcaicos, mas são super necessários, ok? Vamos agora, eu vou trazer para uma linguagem mais atual, ok, mais contextualizada, sobre esta emenda que fala dos nossos direitos. Vamos lá. Discussing the First Amendment. Victoria, the First Amendment protects our freedom of speech. That means that your opinion is just as important as mine. Exactly, Solomon. It also guarantees freedom of religion. Your beliefs might be different from mine, but we both have the right to practice them. Bom, aqui o Solomon, ele fala dessa primeira emenda, que ela, ó, protects our freedom of speech. Ela protege o nosso direito de fala, a nossa liberdade de fala, ok? Que a minha opinião, ela é tão importante quanto a sua opinião é tão importante quanto a minha. E a Victoria, ela fala também, ó, guarantee freedom of religion. Fala sobre o direito de você ser livre na escolha da sua religião. O governo, ele não pode mandar na sua religião, ok? E também fala aqui que nós temos o direito, né? We have the right to practice them. Nós temos o direito de praticar a nossa religiosidade do jeito que a gente quiser. Eu trago aí para vocês, olha só, algo que foi passado em jornais. Freedom of speech, law, right to assemble, respect, freedom of press. Aqui já está falando sobre a questão da liberdade, né, nas páginas de jornais, ok? Na parte jornalística. Eles têm esta liberdade. Vamos ver aqui o que os nossos personagens têm para falar sobre isso? Freedom of speech, law, right to assemble, respect, freedom of the press. And the press has its own rights too. A free press helps keep the government accountable. That's true. People often forget that their rights end where others' rights begin.
Your freedom shouldn't take away mine. Então aqui fala também, né, do press, da imprensa. A imprensa tem os seus direitos. Free press, que é uma imprensa livre, ela ajuda aí o governo a manter-se accountable, confiável, ok? Se nós temos uma imprensa livre, o nosso governo ele é confiável. E aqui ela fala, that's true. People often forget their rights and where others' rights begin. É aquela frase, né? Os teus direitos, eles terminam quando o direito os direitos dos outros começam, ok? O meu direito, ele não pode retirar o seu e o seu direito não pode retirar o meu. Tudo isso que nós estamos falando está dentro dos textos legais, ok? O que são textos legais? Olhem só, textos legais, eles regem as relações internacionais e incluem tratados, convenções, acordos, declarações e resoluções. Nós temos mais. Eles são produzidos por organizações internacionais, como a Nações Unidas, a União Europeia e por estados soberanos em acordos bilaterais ou multilaterais. Esses acordos eles não podem ser unilaterais, ok? Lembra, se é unilateral é só daqui para lá. Bilateral é quando vem daqui para lá e de lá para cá. Ou multilaterais que vêm de diversos cantos, ok? O que mais podemos falar desses textos legais? Eles regulam as interações entre nações, abordando temas como direitos humanos, comércio, meio ambiente, segurança e paz mundial. É por isso que quando alguns países entram em guerra, as Nações Unidas elas entram em ação para falar de direitos humanos, o que está acontecendo, eles tentam intervir, tentam fazer com que eles deem paz, tragam a paz, parem com a guerra, ok? Então, estes textos, geralmente eles são em inglês, ok? Porque o inglês é língua franca. Bom, vamos falar agora das características de textos legais. Vamos lá. Então, olha só. Formalidade e precisão. A língua ela é extremamente formal e precisa para evitar ambiguidade, ok? Não pode ter ambiguidade, duplo sentido. Estrutura rígida são organizadas de maneira clara, com preâmbulos, artigos, seções e cláusulas. É tudo bem organizado. Vocabulário técnico. Eles utilizam termos específicos do direito internacional, muitas das vezes com significados que não são óbvios no uso cotidiano da língua. Olha aí, palavras, né, que são um pouquinho difíceis, tanto em inglês quanto em português, quando você não conhece. Neutralidade. Os textos são regidos de forma impessoal e objetiva, ok? Com a finalidade de estabelecer diretrizes mais claras. E aqui nós temos aí o texto, né, do to be or not to be, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, ok? Um pouquinho também sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Vamos dar continuidade. Olha só, textos legais, reading comprehension. Leitura atenta ao vocabulário jurídico. É importante compreender os termos técnicos e legais, porque não é algo que nós vamos ver facilmente em revistas, em jornais, ok? Nós precisamos de uma leitura mais aprofundada para poder conhecer os termos jurídicos. Outra dica que eu dou para vocês aqui em relação à leitura, né, de textos legais é esta aqui, ó. A contextualização histórica e política. Você saber o que motivou a criação de um texto legal para ajudar aí na interpretação das suas cláusulas, né? O porquê que criaram aquele tratado, um tratado de paz, o que houve anteriormente, ok? Então, tudo isso é importante. Além disso, a análise crítica. O que é a análise crítica? É você avaliar as implicações práticas de um tratado ou de uma convenção no cenário atual. Analisar
criticamente, né, é você ir a fundo, entender ali os porquês, ok? O que aconteceu para que aquela prática daquele tratado, né, acontecesse. Vamos dar uma olhada agora num texto, ok? Que fala sobre os direitos humanos. Esse é um texto universal, que tem vários artigos. Nós vamos ver 2 artigos aqui. Vamos lá. Universal Declaration of Human Rights, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 1, ele fala assim, ó, All human beings are born free and equal in dignity and rights. Ele fala que todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, ok? Então nós temos, todos nós somos iguais e todos nós temos o mesmo direito. Mas será se isso que acontece mesmo na prática? O artigo 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth of or other status. Gente, este artigo 2, ele fala que nós todos temos direitos e nós temos liberdade. Ok? Nós temos os nossos direitos e as nossas liberdades. E não faz distinção, ó, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, não importa o idioma que nós falamos, religião, nossa posição política, qualquer outra opinião nacional ou de origem social, onde nós nascemos, nada isso vai impedir que nós tenhamos a nossa liberdade. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional or international status of the country or territory which a person belongs. E aqui ele continua falando que, além do mais, né, não pode ser feita distinção desses direitos por base política, jurídica, de status internacional, do país ou território e assim em diante, ok? Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento adotado pela ONU em 1948 e estabelece padrões universais de direitos que todos os seres humanos devem usufruir, ok? Quando nós vamos interpretar um texto como esse, é importante entender o contexto histórico, né? Em 1948, nós estávamos ali nas guerras, né? As guerras mundiais, por isso que veio a parte dos direitos humanos. É importante nós entendermos a criação, quais foram as implicações jurídicas e também as implicações sociais, ok? Dando continuidade, olha só, vamos analisar parte por parte. Formalidade e precisão. Quando a gente vai analisar, né, nós temos que ver formalidade e previsão. Nós temos aí, ó, Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in these declarations. Olha aí, é uma linguagem formal, direta, ok? Foi cuidadosamente escolhida para garantir a clareza, né? E evitar ambiguidade. Nós temos aí essas palavras, ó, entitled, rights, dignity, freedoms, que são empregados com precisão e sem espaço para interpretações subjetivas, interpretações dúbias aqui. Beleza? Vamos continuar. A estrutura, o artigo 1, ele fala uma estrutura rígida, né?
O artigo 1 ele fala equality and freedom, igualdade e liberdade. E o artigo 2, universal rights. Ele está dividido em duas partes. Cada um trata de um direito ou um princípio específico. O artigo 1 vai tratar da igualdade e liberdade humana, e o artigo 2 ele vai reforçar a universalidade dos direitos sem discriminação. Ok? Vamos para o próximo ponto, para o próximo tópico. Tópico 3 diz assim: vocabulário técnico. No artigo 1, ele traz aí, ó, all human beings are born free and equal in dignity and right. Ele mostra aí que todo ser humano, ele nasceu livre e igual em dignidade e direito. Ok? Quando ele fala aí, all human beings, ele afirma aí, né, de uma forma bem formal, com um vocabulário jurídico. Normalmente, nós falaríamos all humans, mas aí ele acrescenta all human beings. Nós temos aí, ó, dignity, né? Dignity, que é um conceito que é feito nos tratados internacionais. Entitled, freedoms, são palavras técnicas, ok? Vamos para o próximo. Neutralidade. Olha aí, os artigos redigidos de maneira impessoal e objetiva, e não há manifestação de emoção, opinião ou juízo, ok? O foco das normas universais é em ser imparcial, ok? Tem que ser algo para todos, beleza? Então nós vimos aí, né, o artigo 1 e 2, ok? Que fala aí sobre os direitos humanos. E agora, nós falamos de textos legais, e agora eu trago para vocês aqui, olha só, discursos literários em língua inglesa. Vamos ver aqui algumas diferenças, né? O discurso literário, ele oferece uma visão subjetiva e artística das relações humanas, políticas e sociais. Os escritores utilizam a língua para expressar ideias complexas, emoções, críticas sociais e muitas das vezes com nuances e subtextos, ok? E onde que nós vamos encontrar recursos literários em língua inglesa? Muito simples. Nós vamos encontrar em romances, em poesias, em ensaios e em peças teatrais. Vamos ver algumas características desses discursos literários? Expressividade é uma linguagem mais expressiva com o uso de metáforas, símbolos e outras figuras de linguagem, ok? Nós podemos aí encontrar várias figuras de linguagem, bem importante vocês estudarem sobre isso. Subjetividade, muitas vezes reflete a visão pessoal do autor sobre determinado tema, ao contrário dos textos legais. Aqui nós vamos ver mais a voz do autor sobre aquela situação, provavelmente algo que ele passou. O contexto cultural reflete a cultura e o tempo em que foi produzida, sendo importante entender o contexto histórico do autor e da obra. Vocês podem observar que alguns falam sobre melancolia, provavelmente passou por algo assim. Diversidade de estilo pode variar de um estilo mais formal a uma linguagem coloquial, como em romances contemporâneos. Isso não acontece nos textos legais, porque nos textos legais, né, a linguagem ela tem que ser jurídica. Beleza? E vamos agora falar um pouquinho sobre reading comprehension de discursos literários. Leitura atenta ao uso de linguagem figurada. Nós temos que identificar as metáforas, as ironias, os simbolismos, eles podem revelar significados ocultos no texto. Então, quando você vai ler uma obra literária, às vezes nem sempre vai ser aquilo que está falando, ok? Às vezes é uma metáfora, às vezes tem uma ironia que você tem que entender. Será que aquele autor ele gosta de usar simbolismo? Então prestem bastante atenção. Próximo
ponto é esse aqui, ó, análise de personagens e temas. Em romances, entender a construção dos personagens e seus conflitos pode oferecer insights. Insights são algo que vem assim na sua mente, né? E abre a sua mente. Opa! Saquei, ok? Isso é um insight. Pode oferecer insights sobre questões tratadas pelo autor. Um outro tópico é contextualização histórica e social. Em geral, reflete e questiona o ambiente social político em que foi escrita, como o colonialismo, o racismo ou a desigualdade de gênero. Então, em que época, né, foi escrita? O que a história contava sobre aquele momento? Então, é importante nós entendermos aí essa contextualização histórica e social. Lembra lá no início da aula que eu falei para vocês sobre Hamlet, William Shakespeare, que eu iria trazer aqui para vocês? Vamos lá para o texto. O texto é de o texto é de William Shakespeare, ok? Esta parte foi extraída, né, do ato 3, cena 1, que é o famoso to be or not to be. Vou ler em inglês para vocês. Olha só. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing them to die to sleep. Então esse é muito famosa, né? Principalmente a primeira parte, ser ou não ser, mas muitas pessoas nunca leram ou não sabem o que acontece depois. O texto ele fala assim, ó, ser ou não ser, eis a questão. Se é mais nobre suportar na mente as pedras e flechas da ultrajante fortuna, ou pegar em armas contra um mar de dificuldades e, combatendo, dar-lhes um fim? Morrer, dormir. Bom, se nós formos analisar esse texto, nós vamos começar assim, ó. Primeiro ponto, vamos analisar a expressividade. Na expressividade, ele fala assim, ó, the slings and arrows of outrageous fortune, to take arms against a sea of troubles. Slings and arrows, slings são são aquelas pedras, aquelas baladeiras, né, que eles usavam antigamente, e arrows são as flechas. Nessa expressividade, ele traz aí, né, metáforas e símbolos. Essa metáfora de sofrimento, né, de você receber aí essas pedradas e essas flechadas, ok? Take arms against a sea of troubles. A ideia de você lutar contra as adversidades. Número 2, a subjetividade, ok? Na subjetividade ele fala assim, ó, to be or not to be, that is the question. Aqui ele reflete uma visão pessoal e introspectiva do Hamlet sobre a existência, a dor, a morte, né? Com a profunda carga emocional e filosófica. Ali, será se vale a pena ser ou não ser, viver ou morrer? É nesse sentido que ele traz. Um outro ponto que ele traz para a gente, para nós analisarmos, é o contexto cultural. A peça ela foi escrita no período elisabetano, lá no século XVII, em um tempo de intensas reflexões sobre morte, sobre destino, sobre moralidade, ok? Então a obra ela vai refletir a complexidade psicológica dos personagens e está trazendo aí algo inovador, ok? Para a literatura da época. Em quarto lugar, diversidade de estilos. Apresenta um estilo formal e poético, né, característico do teatro shakespeariano, ok? E Shakespeare, ele usa aí uma métrica bem cuidadosa, uma sintaxe bem elaborada. É um dos textos mais icônicos da literatura,
ok? Porque vai abordar questões filosóficas atemporais, são questões filosóficas que permanecem até os dias de hoje e continuarão, ok? E torna aí, né, o teatro uma referência, não só na cultura regional, mas na global, ok? Falamos aí de Hamlet, né? Falamos de William Shakespeare, como nós podemos analisar, e agora eu trago uma outra pessoa que deu um discurso, mas um discurso ali na década de 60 e foi um marco para a nação americana, para black people, as pessoas que lutavam contra a segregação racial, ok? Vamos lá, eu estou falando de Martin Luther King Jr., é isso aí mesmo. Martin Luther King, ele ficou muito conhecido com seu discurso I Have a Dream, ok? Olha só, ele fala assim, ó, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Então esse discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho, né? Este sonho dele era que a nação fosse uma só, porque ele acreditava que todo homem, all men are created equal, todo homem foi criado igual. I have a dream that one day, on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slaves' owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Então ele continua falando aí no discurso dele que ele tem um sonho que um dia, nos montes, nas colinas da Geórgia, né, que fica ali no sul dos Estados Unidos, os filhos dos escravos, dos que eram escravos, né, e os filhos dos of former slave owners, dos donos dos escravos, eles sentarão juntos como um só, né, como uma só pessoa. Nesse texto aí, é um discurso, né, nós podemos analisar da seguinte forma. Vamos lá analisar. Primeira coisa que nós vamos analisar é a expressividade. I have a dream. O discurso é altamente expressivo e usa linguagem simbólica e poderosa para provocar emoção e engajamento. Subjetividade. A subjetividade, ela fala aí, ó, o texto reflete profundamente a visão pessoal de Martin Luther King sobre a justiça, igualdade e esperança. O tópico 3, contexto cultural. O texto está profundamente enraizado no contexto histórico e cultural dos Estados Unidos nos anos de 1960, né? E ali ele fala sobre a segregação racial, né? Onde todos deveriam ter o mesmo direito. Os Estados Unidos passavam por uma época bem ruim. Quarto, diversidade de estilos. Ali, Martin Luther King combina os elementos do discurso político, religioso e literário, ok? Não sei se vocês sabiam, mas ele era pastor, é isso aí mesmo. Ele era pastor e acabou sendo morto aí, né, depois de um tempo. Martin Luther King foi a figura desta luta, ele realizava boicotes. Ele foi da mesma época de uma outra pessoa que lutou, que foi Malcolm X, que é o Malcolm X, né? Eles nunca se encontraram, apesar de lutarem pelo mesmo ideal, ok? Por black people. Martin Luther King, ele era mais pacificador, né? Ele fazia passeatas. Já Malcolm X, não. Malcolm X era da briga. Ele ia para brigar mesmo, de porrada mesmo, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre os textos legais e os textos literários, discursos literários, ok? E a minha dica é leiam diferentes tipos de textos, que eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Muito obrigado pela aula e a gente se vê.